Olá, vamos falar sobre este problema que aflige muitas organizações. Muitas organizações hoje padecem uma rotatividade excessiva dos seus trabalhadores, então carecem de reter melhor talentos. Procuramos entender, então, nesse vídeo um pouco o porquê isso acontece, quais são suas consequências e como podemos gerenciar esse problema. Também conhecido como turnover, a rotatividade consiste na substituição de uma pessoa, de um trabalhador ou trabalhadora, por outra pessoa para o mesmo cargo. Tanto faz se essa substituição se deu por iniciativa daquela pessoa, daquele trabalhador, ou da organização. Porque em ambos os casos, a gente está dizendo aí, a gente está vendo que houve, de alguma forma, um desalinhamento de interesses, uma insatisfação, seja do trabalhador, seja da organização. Importante realçar o seguinte: aumento de quadro ou redução de quadro não representam rotatividade. Então, uma organização, num determinado ano, em que está com excesso de trabalhadores, seu quadro não está proporcional à sua necessidade e resolve reduzir esse quadro demitindo algumas pessoas. Isso não é rotatividade. Tampouco aquela outra que precisa contratar mais gente porque aumentou o volume de trabalho, também não é rotatividade. A rotatividade, o turnover, se caracteriza quando você precisa substituir alguém por outro alguém, ok? Isso que é rotatividade. E aí, aqui temos uma fórmula para calcular. O T, o turnover, ou rotatividade, ele é calculado dessa forma. A gente tem que pegar o número total de mudanças que foi efetuado ao longo de um período, que pode ser mensal, semestral, anual, depende, né, da intensidade e da opção do cálculo. Dividir pelo quantitativo de trabalhadores no início daquele período pesquisado. E aí multiplica por 100. Então, por exemplo, se você tem uma organização que tem 20 trabalhadores, começou um ano com 20 trabalhadores. Ao longo daquele período, foi necessário proceder 4 substituições. Tá? Então, você ou pediu demissão ou foram demitidas 4 pessoas. Você vai dividir, então, 4 por 20 e vai multiplicar por 100. Isso vai dar, então, um turnover de 20% naquele período. E aí você pode perguntar, puxa, 20% num ano é muito ou é pouco? Depende. Isso depende do tipo de organização, porque em alguns ramos o turnover é mais elevado. Depende de como está o mercado de trabalho, um mercado mais aquecido, onde tem muitas ofertas de emprego, isso vai induzir normalmente a maior turnover, e as pessoas sabem que podem com mais facilidade se recolocar. Depende da região onde essa organização está inserida. Então, para a gente dizer se o turnover está baixo ou está alto, é necessário que a gente considere esses fatores. A gente, quando tem acesso a dados de outras organizações congêneres que estão no mesmo mercado, no mesmo momento, fica até fácil você verificar se aquela organização enfocada está ou não com um turnover elevado. Isso não é muito comum, mas em algumas áreas você tem. Você tem empresas que têm associações que as congregam, patronais, e que têm essa troca de informações. Outra maneira é você analisar o histórico daquela organização. Qual foi a evolução dessa rotatividade nos últimos anos? Só que aí você tem que fazer a consideração também de o que mudou no cenário do mercado de trabalho naquele período, para você também não analisar, ficou muito alto, sim, mas ficou muito alto, de repente o mercado melhorou em termos de empregabilidade, naturalmente vai crescer. Então, por que acontece o turnover, por que acontece uma rotatividade? Um dos motivos são os erros de seleção. As seleções, muitas vezes, não são bem procedidas e se contratam, então, pessoas que não são as mais adequadas para aquele cargo. Outro erro é um desalinhamento com a cultura. A pessoa pode não se sentir confortável dentro de uma organização, não se sentir bem com o tipo de cultura prevalente naquela organização.
Muito comum problemas de liderança. Um mau gerente, ele tem uma tendência a causar realmente insatisfações e levar, então, à rotatividade. Há trabalhos que são precários, são desgastantes e que os trabalhadores, depois de um tempo, acabam se exaurindo e querendo realmente mudar de emprego. Às vezes é pela falta de chance de subir na carreira, quando o trabalhador vê que não tem muita chance para galgar cargos mais elevados, isso também o induz a buscar uma outra colocação profissional. Muitas vezes é pela política de salários, benefícios, a política de remuneração, que não está adequada. Pode ser por problemas de condições físicas e ambientais precárias, trabalhos muito insalubres, muito penosos, e ainda pela falta de satisfação e motivação do próprio trabalhador. Porque aí a gente tem que ver o seguinte, não necessariamente a rotatividade é causada por erros da organização. Há casos em que o próprio trabalhador ou a própria trabalhadora está passando por uma situação pessoal que o leva a não ter mais motivação para desempenhar aquelas funções naquela organização sem que haja qualquer inconveniente nas políticas e práticas dessa organização. E os problemas, então, que vão ser ocasionados, ou que podem ser ocasionados, são muitos. Um deles é a sobrecarga daquelas pessoas que permanecem até que alguém seja contratado, seja treinado, seja qualificado e entre no ritmo daquela pessoa que saiu. Também há um problema de perda de conhecimentos. As pessoas que estão há mais tempo dentro da organização acumularam alguns saberes que não necessariamente são transmitidos para outras pessoas. Infelizmente, isso não deveria ser assim, mas infelizmente, há saberes que se perdem. Há um custo do desligamento, tem todo o custo das verbas rescisórias, há um custo para novas contratações, para promover processo seletivo, e há também uma despesa para capacitar esses novos funcionários. Tem que ser feito investimentos nisso, seja em cursos formais ou mesmo no treinamento em serviço. Durante o tempo do treinamento em serviço, você está mobilizando um outro mais experiente para poder ensinar para ele. E pode haver também a deterioração do clima organizacional. Por que esse problema do clima organizacional? Porque quando alguém bate de frente com a organização, é demitido, ou mesmo se demite, mas de uma maneira assim, chateada com a organização, é natural, praticamente, que os outros se solidarizem, que fiquem penalizados com aquela situação. Puxa, coitada dessa pessoa, era tão bacana e tudo mais. Então, assim, não é uma coisa boa quando a gente tem muita frequência demitir funcionários. E mesmo quando eles pedem demissão, se for um pedido assim, onde o rompimento está sendo feito de maneira ruim, isso pode deteriorar o clima. E, por outro lado, tem, sim, alguns aspectos que podem ser positivos. E até por isso que as organizações elas têm que definir um turnover, um índice de rotatividade que considerem adequado. Não necessariamente tem que ser muito baixo. Uma rotatividade ela pode proporcionar acesso a novas tecnologias, novos conhecimentos, pessoas que estão vindo de fora, que conhecem práticas e modelos que a organização ainda não conhece. Vai renovar a própria cultura, dependendo. Arejar um pouco aquilo que sempre foi feito, vai passar a ser feito de forma diferente. E pode reduzir a folha de pagamento, porque pessoas mais antigas, naturalmente, elas já têm uma incorporação de determinados benefícios, já fizeram carreira, e aí os novos vão chegar, muitas vezes, ganhando menos. Só que tem que ter muito cuidado com isso, né? Não deve haver uma política de forma recorrente ficar fazendo demissão dos mais antigos só para poder reduzir os custos. Isso realmente seria algo muito ruim, algo desastroso para a organização. E aí, como evitar uma alta rotatividade, aqui entendida, como já destaquei, como aquela que não é desejável. A gente não pode falar o que é alta, é 10%, é 5%, depende, como já falei. Mas uma das coisas é selecionar de forma adequada. Poucas coisas são tão importantes quanto fazer um bom processo seletivo. Vale muito a pena investir nisso, contando com profissionais qualificados para buscar pessoas com perfil de fato adequado. Perfil não só de conhecimentos, competências, mas um perfil motivacional. Pessoas que mostrem que têm uma tendência, têm um pendor a se adequar àquela organização, àquele cargo. Também investir no enriquecimento dos cargos.
tornar o trabalho mais interessante, mais motivante, menos rotineiro, menos repetitivo, trazer coisas novas para os cargos. Há uma série de técnicas que o Frederick Herzberg nos ensina a esse respeito. Preservar um bom ambiente no trabalho, fazer com que as pessoas estejam interagindo de maneira positiva, relacionamento interpessoal, relacionamento dentro das equipes, com as chefias, que seja um bom ambiente. Oferecer, dentro do possível, oportunidade de crescimento. E aí, gente, não é só crescimento na carreira. A gente está falando aqui também do crescimento em termos do aprendizado, do desenvolvimento de competências. Poucas coisas são tão gratificantes e induzem a pessoa a querer ficar naquele local. Ter um modelo de liderança adequado. Não dá para você deixar que cada gerente faça o que quiser com seus liderados. As organizações deveriam ter um modelo de liderança que precisa ser seguido pelos seus gerentes, capacitá-los para isso, avaliar o desempenho dele como líderes para que vejam se estão seguindo esse modelo e até descontinuar aqueles que não estiverem. E adotar um sistema de recompensa adequado, lembrando que recompensas não são apenas financeiras. Há outros tipos de recompensas psicológicas, comportamentais, que podem ser ofertadas também. Bom, é isso. Essas são as principais reflexões que eu queria trazer de forma breve sobre esse tema de rotatividade e também de retenção de talentos, ok?